Prezados alunos de Bioquímica da Medicina Veterinária, vamos começar agora um novo conteúdo aqui do curso, que é Água e pH. Nas videoaulas que iremos iniciar agora, nós vamos estudar um pouco das características que fazem a água ser a molécula mais importante para a vida no planeta Terra, conforme a gente conhece. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre o pH, que é um indicador que nos demonstra a concentração de prótons em uma solução aquosa. Indicador esse que deriva de algumas propriedades químicas da água. Bom, é muito importante a gente relembrar que a água é a molécula mais abundante em todos os seres vivos. Na tabela que está aqui no nosso slide, podemos perceber que a água representa 70% do peso de uma célula de uma bactéria como a Escherichia coli. Essa média é compartilhada pela grande maioria dos seres vivos. Portanto, a água é essencial à vida conforme a gente conhece no planeta Terra. E por isso, toda vez que as agências internacionais de outros países de busca por vida no outro planeta, como por exemplo a NASA, elas tentam buscar indícios da presença de água. Por que a água é tão importante para a vida? Porque ela tem propriedades químicas e físicas que justificam a sua importância e a grande quantidade que encontramos de água nos seres vivos para a manutenção dos processos fisiológicos e biológicos que permitem, né, a sobrevivência de um ser vivo na Terra. Então, tamanha a sua importância, é por isso que a gente tem aqui como primeiro conteúdo de bioquímica falar um pouquinho sobre a água. Bom, a água, como vocês estão carecas de saber, ela é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio conectados por ligações covalentes a um átomo de oxigênio. Então, como vocês se lembram, a ligação covalente, ela representa um compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Então, a gente tem aqui um par de elétrons sendo compartilhado entre oxigênio e um hidrogênio, e aqui na outra ligação covalente, um par de elétrons também sendo compartilhado pelo mesmo oxigênio e o outro hidrogênio. Entretanto, na camada de valência deste oxigênio, nós encontramos dois pares de elétrons não ligantes. E o que acaba acontecendo? Esses elétrons não ligantes que existem aqui no átomo de oxigênio, eles geram uma repulsão eletrônica tão grande que vai criar, né, um ângulo entre, né, as duas ligações covalentes que formam a molécula de água. Esse ângulo é de 104,5 graus, o que faz com que a molécula de água tenha uma geometria que nós chamamos de angular, diferente, por exemplo, do gás carbônico, que é uma molécula linear, né? Pois o carbono não fica com elétrons não ligantes, não gera repulsão eletrônica entre as ligações covalentes duplas. Então, no caso do CO2, temos uma molécula linear. No caso da água, devido à presença desses elétrons não ligantes, a gente acaba tendo uma repulsão e criando esse ângulo ali entre as duas ligações covalentes, que é um ângulo de 104,5 graus. Tá? É muito importante também, para a gente entender algumas características da molécula de água, a gente revisar o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma característica dos átomos que mede a capacidade de um núcleo atrair elétrons. Tá? Nessa tabela periódica aqui, a gente observa que a eletronegatividade ela varia entre os vários elementos químicos. E os elementos mais eletronegativos da tabela, olha aqui, são esses 3 elementos químicos. O elemento mais eletronegativo é o flúor, em seguida o oxigênio, em seguida o nitrogênio. Portanto, nós temos aqui na molécula de água, um elemento extremamente eletronegativo, que é o oxigênio,
e um elemento menos eletronegativo, que é o hidrogênio. E aí a gente percebe que essa diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio vai produzir propriedades extremamente importantes na molécula de água, como a gente vai ver agora. Então, precisamos relembrar que toda ligação covalente envolve compartilhamento de elétrons. Entretanto, devido à diferença de eletronegatividade entre os elementos, muitas vezes os elétrons compartilhados em uma ligação covalente orbitam mais tempo em um dos elementos envolvidos na ligação e menos tempo no outro elemento. A exemplo aqui, temos a molécula de HCl, formada pela união de um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Dessa forma, o cloro atrai o par de elétrons compartilhado na ligação covalente por mais tempo ao redor do seu núcleo do que o átomo de hidrogênio. Então, é como se o cloro ficasse mais tempo com os elétrons compartilhados, ficando com o que a gente chama de carga parcial negativa, e o hidrogênio ficasse menos tempo com os elétrons compartilhados, adquirindo uma carga parcial positiva. Como a molécula de HCl tem carga parcial negativa no cloro e carga parcial positiva no hidrogênio, a gente pode dizer que a molécula de HCl apresenta polos e, portanto, ela é uma molécula polar. Polaridade causada pela diferença de eletronegatividade entre os elementos envolvidos na molécula de HCl. Na molécula de água, a gente também tem um exemplo muito parecido. Observe. O núcleo do átomo de oxigênio, ele atrai mais os elétrons da ligação covalente do que o núcleo do átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, os elétrons das ligações covalentes ficam mais tempo orbitando ao redor do oxigênio do que do hidrogênio. Esse compartilhamento desigual dos elétrons gera, portanto, em cada hidrogênio uma carga parcial positiva e gera no oxigênio uma carga parcial, ou melhor, duas cargas parciais negativas. E dessa forma, a molécula de água, assim como a molécula de HCl, ela apresenta polos, portanto, ela é polar. Polo negativo no oxigênio e polos positivos aqui nos hidrogênios. Portanto, a molécula de água, ela apresenta polaridade causada pela diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. Essa polaridade vai ser fundamental para uma série de propriedades químicas e físicas da água que a gente vai explorar ao longo das aulas desse conteúdo. Portanto, pessoal, é muito importante a gente saber que a presença de cargas parciais na molécula de água torna essa molécula de água polar. E, portanto, devido a essa polaridade, ocorre uma atração eletrostática entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água e o átomo de hidrogênio de outra molécula de água. Essa atração eletrostática estabelece uma interação intermolecular entre duas moléculas de água, que vocês já ouviram falar na aula de introdução de bioquímica. Essa atração eletrostática entre duas moléculas de água é chamada de ligação de hidrogênio. Por quê? Porque essa atração eletrostática envolve a atração do polo positivo de uma molécula, representado pelo átomo de hidrogênio, pelo polo negativo de outra molécula, representado pelo átomo de oxigênio. Nesse caso, além de ser uma atração eletrostática extremamente forte, a gente percebe que esse átomo de hidrogênio aqui, ele acaba sendo compartilhado entre a molécula a qual ele está ligado covalentemente ao oxigênio e a outra molécula de água
a qual ele está sofrendo uma atração eletrostática pelo outro oxigênio. Então, essa interação intermolecular, ela é muito mais forte do que outras, como forças de Van der Waals, mas ela acaba sendo um pouco mais fraca do que uma ligação covalente. Até mesmo a gente percebe que a distância na ligação de hidrogênio é maior do que numa ligação covalente, o que também está relacionado a essa força de atração. As ligações de hidrogênio, portanto, são mais fracas do que as ligações covalentes. Bom, então, quando a gente começa a se debruçar em o que acontece, por exemplo, na água no estado líquido, a gente começa a perceber que as interações intermoleculares entre várias moléculas de água acabam assumindo uma conformação, conforme a gente vai ver no próximo slide. Então, observem que aqui, pessoal, a gente está vendo várias moléculas de água estabelecendo entre si ligações de hidrogênio, que são, por cada uma delas, extremamente fracas. Quando a gente pega uma molécula de água isolada, como essa daqui que eu estou circulando, a gente percebe que cada molécula de água tem a capacidade de estabelecer mais ou menos 4 ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas de água diferentes. Então, observe, essa molécula de água está fazendo ligação de hidrogênio com essa, fazendo ligação de hidrogênio com essa, fazendo ligação de hidrogênio com essa e fazendo ligação de hidrogênio com essa. Então, percebam que, em média, cada molécula de água estabelece ligações de hidrogênio com até outras 4. E mesmo que cada ligação de hidrogênio seja fraca, como as moléculas de água estabelecem até 4 interações do tipo ligação de hidrogênio com outras 4, você acaba tendo uma rede de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, e aí quando você vai somando a força de ligação, você percebe que, de maneira global, a interação é extremamente forte. Portanto, é a ligação de hidrogênio que estabelece que a água apresenta uma alta coesão entre as suas moléculas. Então, o grande número de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, percebam, cada ligação de hidrogênio é fraca, mas como a gente tem um grande número entre as moléculas de água, até 4 por cada molécula, é esse grande número de interações fracas que estabelece que as moléculas de água estão extremamente unidas entre si. E aí a gente tem a primeira propriedade da água. A água apresenta alta coesão entre as suas moléculas, principalmente no estado líquido, que é o estado mais importante do ponto de vista biológico. Até agora, tá claro? Tem alguma pergunta ou dúvida? Tudo claro. Bom, deixa eu só apagar aqui, que eu quero voltar uma coisa no slide anterior. É o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar nesse slide é que quando a gente percebe a natureza da ligação covalente, a gente acaba percebendo que ela tem natureza muito mais eletrostática do que covalente. É por isso que ela é uma atração fraca, cada ligação de hidrogênio. Mas aí, reforçando, como as moléculas de água acabam estabelecendo até 4 ligações de hidrogênio com 4 moléculas de água diferentes, é esse grande número de ligações de hidrogênio que confere a alta coesão entre as moléculas de água. Ok? Bom, graças a essa alta coesão, quando a gente vai mudar o estado físico da água, eu pergunto para vocês, será que a gente vai precisar de muita energia para romper essas ligações de hidrogênio que unem as moléculas de água, ou a gente gasta pouca energia quando a gente rompe as ligações de hidrogênio em processos de transformação do estado físico da água? Muita energia. Muito bem. Então, é por causa disso que quando a gente tem as transformações de estado físico da água,
fusão de sólido para líquido, vaporização de líquido para gasoso, a gente tem que fornecer uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de calor para romper as ligações de hidrogênio e permitir com que ocorram as mudanças de estado físico, de sólido para líquido, alto ponto de fusão, de líquido para gasoso, alto ponto de vaporização, de sólido para gasoso, alto ponto de sublimação. Por que a água tem esses grandes pontos de fusão e ebulição? Porque ela apresenta alta coesão entre as suas moléculas. Muita energia é necessária para romper as ligações de hidrogênio para que, através desse rompimento, possam ocorrer as transformações de estado físico da água. Por outro lado, as transformações de estado físico no sentido oposto também só ocorrem quando você extrai uma grande quantidade de energia da água. Então, a liquefação de gás para líquido também só ocorre quando você retira muito calor dessa água no estado em vapor. De líquido para sólido, mesma coisa. Você tem que retirar muita energia dessa água do estado líquido para conseguir solidificar a água. Quando a gente pega e compara, né, os pontos de fusão e ebulição da água com outros solventes, como a gente está vendo nessa tabela, a gente percebe que os pontos de fusão aqui dessa coluna e os pontos de ebulição aqui nessa coluna da água são de temperaturas superiores à grande maioria dos demais solventes que a gente usualmente encontra na natureza. Tá? Então, os pontos de fusão e ebulição da água são altos, como consequência da grande atração, ou melhor, coesão, entre as moléculas de água adjacentes. Graças a quem? Ligações de hidrogênio. Reforçando, quando você tem mudanças de água do estado sólido para líquido ou de líquido para gasoso, vejam que você tem que fornecer uma grande quantidade de energia, a variação de entalpia é muito alta para que você tenha o rompimento das ligações de hidrogênio necessárias para que essas transformações de estado físico ocorram, tá? Bom, quem se lembra da aula passada, qual que é o conceito de ligação de hidrogênio? Ninguém se lembra? O que é uma ligação de hidrogênio? Uma ligação entre dipolos permanentes? Sim, dipolos permanentes. Então, é entre polo positivo e negativo, mas a ligação de hidrogênio, além de ter essa atração eletrostática, ela tem uma outra característica. Por isso que ela chama ligação de hidrogênio, que é o quê? Por causa da eletronegatividade? Tá, mas ligação de hidrogênio. Porque os hidrogênios que são atraídos pelo oxigênio. Então, por isso que Tá, mas melhor do que atraídos. O que acontece com o hidrogênio entre duas moléculas de água que estabelecem uma ligação de hidrogênio? O hidrogênio é o quê? Começa com a letra C de compartilhado. compartilhado. Muito bem. Então, temos que lembrar, e pelo amor de Deus, vamos reforçar isso então, que toda vez que eu estou falando de uma ligação de hidrogênio, de fato, eu tenho uma atração eletrostática entre duas moléculas de água, tá? Que ocorre devido à atração entre os seus polos, polo negativo, representado pelo átomo de oxigênio de uma molécula, e polo positivo, representado pelo hidrogênio de outra molécula, tá? Entretanto, essas ligações de hidrogênio, é importante a gente frisar, sempre envolvem o compartilhamento entre duas moléculas de água, tá? Aqui eu tenho a molécula 1, aqui eu tenho a molécula 2. Então, entre elas, um átomo de hidrogênio está sendo compartilhado. E é graças a esse compartilhamento desse átomo de hidrogênio aqui, galera, que essa interação intermolecular se chama ligação de hidrogênio.
Algum tempo atrás, a gente chamava usualmente isso aqui de ponte de hidrogênio, porque a ideia era que o hidrogênio estaria fazendo uma ponte entre duas moléculas de água. Mas os químicos, né, revisaram esse conceito e acham que é mais correto chamar essa interação intermolecular de ligação de hidrogênio, porque ela é, em comparação a outras atrações eletrostáticas, muito forte. Então, assim, apesar de ser mais fraca do que uma ligação covalente, ela é forte em comparação a outras atrações intermoleculares. Então, os químicos acreditam que o nome mais correto é ligação de hidrogênio, tá? Então, quando a gente pensa na água entre as moléculas de água, acaba que a gente percebe que entre elas se formam as ligações de hidrogênio. Mas é muito importante a gente relembrar que essas ligações de hidrogênio não vão se formar apenas entre as moléculas de água. As ligações de hidrogênio sempre vão se formar quando a água encontra outras moléculas aonde existem também átomos muito eletronegativos. Então, sempre que uma molécula apresenta oxigênio e nitrogênio na sua constituição, ela tem potencial, presta bem atenção, essa molécula tem potencial de estabelecer ligações de hidrogênio com a água em meio aquoso. Por quê? As ligações de hidrogênio sempre se formam entre um hidrogênio ligado covalentemente a átomos de muita eletronegatividade, como oxigênio e nitrogênio, e moléculas que apresentam também esses mesmos átomos com muita eletronegatividade. Essa molécula, né, essa molécula que apresenta a ligação covalente entre átomos eletronegativos e o hidrogênio, como a gente está vendo aqui também, é aquela que a gente chama de doadora de ligação de hidrogênio. A outra molécula que não tem hidrogênio ligada covalentemente, que tem apenas naquele local que a gente está vendo o átomo eletronegativo, aquela molécula é a que a gente chama de aceptora da ligação de hidrogênio. Portanto, a molécula aceptora de ligação de hidrogênio, ela vai apresentar oxigênio, nitrogênio e, às vezes, flúor, e o átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um outro átomo eletronegativo, também desse grupo, oxigênio, nitrogênio e flúor, é aquela molécula que a gente chama de doadora de ligação de hidrogênio, tá? Então, a gente percebe que toda molécula que apresentar oxigênio, que apresentar nitrogênio, ela poderá ser uma aceptora de ligação de hidrogênio em relação a outras moléculas que tenham hidrogênio ligado covalentemente a oxigênio e nitrogênio, inclusive a água. Então, qualquer molécula que apresente na sua constituição oxigênio e nitrogênio pode estabelecer ligações de hidrogênio com a água ou com outras moléculas que apresentem hidrogênio covalentemente ligado a átomos eletronegativos, tais como o oxigênio ou hidrogênio covalentemente ligado ao nitrogênio, que é um átomo eletronegativo. Até agora, ok? Ok. Rafael, pode perguntar. A força dessas ligações de hidrogênio, elas dependem da eletronegatividade do átomo? Sim. Por exemplo, se ele está ligado... Pode falar. Pode falar. Se ele está ligado, por exemplo, né? Vamos voltar aqui alguns slides, rapidinho, lá naquela tabela da eletronegatividade. Com essa tabela aqui, acho que você responde a pergunta que você fez. Se o hidrogênio está ligado ao flúor, e o flúor vai estabelecer uma ligação de hidrogênio com outra molécula com flúor, veja que o flúor é o mais eletronegativo de todos. Então, seria uma ligação de hidrogênio mais forte. Em segundo lugar, uma ligação de hidrogênio que envolve o oxigênio. E, em terceiro lugar, uma ligação de hidrogênio que envolve o nitrogênio. Apesar desses três elementos serem os mais eletronegativos, eles têm diferença de eletronegatividade. E, claro, as ligações de hidrogênio vão ter força proporcional à diferença de eletronegatividade entre os átomos. Ok? Ok, obrigado. Então, pessoal, eu agora tenho uma pergunta para vocês aqui. Moléculas que tenham ligações hidrogênio-carbono, que eu me lembro muito bem,
Evelyn falou que é a ligação que define as moléculas orgânicas, então todas as moléculas orgânicas que estarão presentes nos seres vivos vão ter muitas ligações hidrogênio-carbono. Esse tipo de ligação é uma ligação covalente entre um átomo e um hidrogênio. Moléculas que têm ligações hidrogênio-carbono podem formar ligações de hidrogênio com a água? Acredito que sim. Por exemplo, um álcool, ele tem ligações de hidrogênio, não? Então, mas será que as ligações de hidrogênio que um álcool estabelece com a água são aqui entre carbono ligado covalentemente a hidrogênio e molécula de água? Vou colocar uma molécula de água aqui, então, para facilitar. Isso aqui vai ser uma ligação de hidrogênio? Olha o conceito de ligação de hidrogênio. Vou trazer uma informação aqui para vocês. Acho que não. A eletronegatividade do carbono, ela é 2,5. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. E a eletronegatividade do oxigênio é 3,5. Alguém disse que não. Por que você acha que não? Porque, no caso, o hidrogênio ele tinha que estar ligado a um átomo eletronegativo. Para fazer esse átomo, ele tinha que estar ligado covalentemente nesse átomo eletronegativo, e aí sim ele faria um compartilhamento com outro átomo eletronegativo, e o carbono não tem alta eletronegatividade. Perfeito, e é isso mesmo. Os átomos de hidrogênio e carbono não formam ligações de hidrogênio com outras moléculas, pois o carbono é pouco mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, na hora que a gente estabelece aqui essa ligação covalente carbono-hidrogênio, como a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos é muito pequena, ela é levemente polar. Então, é como se assim... É claro que os elétrons vão ficar um pouquinho mais de tempo no carbono, mas a diferença de tempo que os átomos da ligação covalente orbitam ao redor do carbono para o tempo que eles orbitam ao redor do hidrogênio é muito baixa. Então, não estabelece aqui uma diferença de polos tão grande quando a ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio ou hidrogênio e nitrogênio. E é por isso, portanto, que moléculas que têm grande quantidade de ligações carbono-hidrogênio, Natan, não estabelecem nessas ligações de hidrogênio com a água. Um álcool vai estabelecer ligação de hidrogênio com a água, sim, mas não nos hidrogênios ligados ao carbono. Vai ser lá onde você tem um grupo hidroxila, aonde tem oxigênio ligado a hidrogênio. Entre carbono ligado a hidrogênio, não se estabelece ligações de hidrogênio com a água e nem com qualquer outro grupo que tenha oxigênio, nitrogênio ou flúor. Deu para pegar? Deu sim. Só repete esse finalzinho, por favor, rapidinho, porque eu me perdi aqui. Tá. Átomos de hidrogênio e carbono ligados covalentemente não formam ligações de hidrogênio com outras moléculas que tenham oxigênio ou nitrogênio. Por quê? Porque o carbono é pouco mais eletronegativo do que o hidrogênio. E, portanto, essas ligações hidrogênio-carbono são levemente polares, porque a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos, isto é, entre hidrogênio e carbono, é muito pequena, não suficientemente grande para a geração de polos fortes que permitiriam atrações eletrostáticas com oxigênio ou nitrogênio envolvido em outra molécula. É por isso que não se estabelece ligações de hidrogênio entre hidrogênios covalentemente ligados a carbono e moléculas que contenham oxigênio ou nitrogênio ou flúor. Ok? Ok. Bom, e
é a consequência, então, gente, da água conseguir fazer ligação de hidrogênio com um monte de gente, a água ter polo positivo e polo negativo? Qual que é a consequência mais importante disso que a água faz? Pensa, a água faz ligação de hidrogênio com todo mundo que tem oxigênio e nitrogênio, covalentemente ligado a hidrogênio. A água tem polo positivo e negativo. Então, o que a água consegue fazer, então, com muita potência? Ela consegue interagir com muita gente. E aí, ela é conhecida como Solvente universal. Perfeito. Então, uma das outras consequências químicas da água, que faz dela um importante solvente para os seres vivos, é a capacidade da água de fazer interações com qualquer molécula polar, devido à sua polaridade. Então, a água é conhecida por isso como solvente universal. Ela é solvente universal, por exemplo, de sais, que são substâncias formadas pela atração eletrostática de íons com carga positiva, porque perderam elétrons, e íons com carga negativa, que ganharam elétrons. Essa atração da molécula de água pelos íons se dá através da hidratação e da estabilização dos íons com carga positiva, que interagem com a parte negativa da água. Então, vejam, íons com carga positiva, como é o caso do sódio presente no cloreto de sódio, vão se atrair por atração eletrostática pelo átomo de oxigênio das moléculas de água. E íons com carga negativa, como o íon cloreto, vão ter atração eletrostática pela parte positiva da molécula de água, isto é, pelos átomos de hidrogênio. E essa atração e estabilização dos íons de carga positiva e de carga negativa, que se atraem pelas moléculas de água, vão enfraquecer as atrações eletrostáticas que organizavam a rede cristalina de um sal e vão permitir com que aquilo que estava organizado em uma rede cristalina passe a ficar extremamente desorganizado devido às atrações eletrostáticas entre os íons negativos pela parte positiva da água e os íons positivos pela parte negativa da água. E aí eu pergunto para vocês, para a gente encerrar essa primeira videoaula, o que está mais organizado? Íons com atração eletrostática numa rede cristalina em um sal ou íons dispersos em uma solução aquosa com atrações eletrostáticas pelas moléculas de água? Está mais organizado na rede cristalina ou mais organizado no íon dissolvido na água? Na rede cristalina. Se a rede cristalina é mais organizada do que os íons dissolvidos, eu posso falar que a entropia na rede cristalina, o nosso famoso S, é maior ou menor? Menor. Então, a entropia na rede cristalina é menor. Quando os íons estão dissolvidos na água, a entropia é maior. E a gente sabe que todo processo que aumenta a entropia, ele ocorre espontaneamente ou ele é forçado? Espontaneamente. Perfeito. E é por isso, então, que quando você coloca sais na água, eles se dissolvem espontaneamente, devido à hidratação e estabilização desses íons, levando a uma redução da atração eletrostática que existia entre os íons na rede cristalina e, obviamente, aumentando a entropia do sistema. Portanto, esse processo de dissolução de sais em água, ele é energeticamente favorável e, por isso, ele acontece espontaneamente. Deu para pegar, gente, até agora? Deu sim. Então, aqui a gente viu que, por isso, a água consegue dissolver moléculas polares que apresentam íons. Uma grande maioria dos sais minerais, portanto, prontamente e espontaneamente dissolve na água. Na próxima videoaula, a gente dá continuidade a essa característica da água como solvente universal, mas aí a gente vai estar falando das biomoléculas polares. E aí, Nathan, a gente vai retomar aquele conceito de por quê que grupos
carboxila, grupos hidroxila, grupos amina, vão conseguir estabelecer ligações de hidrogênio com a água e permitir que algumas biomoléculas sejam polares e, por isso, solubilizem em água. Até a próxima videoaula.